Harry Potter e a Pedra Filosofal. Capítulo 3. A Carta de Ninguém. A fuga da jiboia brasileira rendeu a Harry seu castigo mais longo, à altura de que lhe permitiram sair do armário. As férias de verão já haviam começado e Duda já quebrara a nova filmadora, acidentara o aeromodelo e na primeira vez que andara de bicicleta de corrida, derrubara a velha senhora Fig quando ela atravessava a rua dos alfeneiros de muleta. Harry ficou contente que as aulas tivessem acabado, mas não conseguia escapar da turma de Duda, que visitava a casa todo dia. Pedro, Dennis, Malcolm e Gordon eram todos grandes e burros, mas como Duda era o maior e o mais burro do bando, era o líder. Os demais ficavam bastante felizes de participar do esporte favorito de Duda, correr atrás de Harry. Foi por essa razão que Harry passava a maior parte do tempo possível fora de casa, perambulando e pensando no fim das férias, no qual conseguia vislumbrar um raiozinho de esperança. Quando setembro chegasse, ele iria para a escola secundária e pela primeira vez na vida não estaria em companhia de Duda. Duda tinha uma vaga na antiga escola do tio Walter. Smelting. Pedro ia para lá também. Harry, por outro lado, ia para a escola secundária local. Duda achava muita graça disso. Eles metem a cabeça dos garotos no vaso sanitário no primeiro dia de escola, contou ele a Harry. Quer ir lá pra cima praticar? Não, obrigado, respondeu Harry. O coitado do vaso nunca recebeu nada tão horrível quanto a sua cabeça. É capaz de passar mal e correu antes que Duda conseguisse entender o que lhe dissera. Certo dia de julho, tia Petúnia levou Duda a Londres para fazer compras do uniforme da Smelting e deixou Harry com a senhora Fig. A senhora Fig não estava tão ruim quanto de costume. Afinal, machucou a perna porque tropeçara em um dos gatos e não parecia gostar tanto deles quanto antes. Deixou Harry assistir televisão e lhe deu um pedaço de bolo de chocolate que pelo gosto parecia ter muitos anos. Naquela noite, Duda desfilou para a família reunida na sala de estar, vestindo o uniforme novo da Smelting. Os alunos da Smelting
Usavam casaca marrom avermelhada, calções cor de laranja e chapéu de palha. Carregava também bengalas nodosas que usavam para bater uns nos outros quando os professores não estavam olhando. Isso era considerado um bom treinamento para o futuro. Ao contemplar Duda nos calções laranjas novos, tio Walter disse com a voz embargada que aquele era o momento de maior orgulho de sua vida. Tia Petúnia rompeu em lágrimas e disse que não podia acreditar que era o seu Dudinha. Estava tão bonito e adulto. Harry não confiou no que iria dizer. Acho que 2 de suas costelas talvez já tivessem partido só do esforço de não rir. Havia um cheiro horrível na cozinha na manhã seguinte, quando Harry entrou para o café da manhã. Parecia vir de uma grande tina de metal dentro da pia. Ele se aproximou para espiar. A tina aparentemente estava cheia de trapos sujos que boiavam na água cinzenta. "O que é isso?" perguntou a tia Petúnia. Os lábios dela se contraíram, como costumava fazer quando ele se atrevia a fazer uma pergunta. "O seu uniforme novo de escola", respondeu. Harry espiou para dentro da tina outra vez. "Ah", comentou, "eu não sabia que tinha que ser tão molhado." "Não seja idiota", retorquiu tia Petúnia com rispidez. "Estou tingindo de cinzento umas roupas velhas de Duda pra você. Vão ficar iguaizinhas aos dos outros quando eu terminar." Harry tinha sérias dúvidas, mas achou melhor não discutir. Sentou-se à mesa e tentou pensar na aparência que teria no primeiro dia de aula. Como se estivesse usando retalhos de pele de elefante velho, provavelmente. Duda e tio Walter entraram ambos com os narizes franzidos por causa do cheiro do novo uniforme de Harry. Tio Walter abriu o jornal como sempre fazia e Duda bateu na mesa com a bengala de Smelting, que ele carregava para todo lado. Ouviram o clique da portinhola para as cartas e o som de correspondência caindo no capacho da porta. "Apanhe o correio, Duda", disse o tio Walter por trás do jornal. "Mande o Harry apanhar, então." "Apanhe o correio, Harry." "Mande o Duda apanhar." "Cutuque ele com a bengala da Smelting, Duda." Harry se esquivou da bengala de Smelting e foi apanhar o correio. Havia 3 coisas no capacho. Um postal da irmã do tio Walter, Guida, que estava passando férias na ilha de White.
Um envelope pardo que parecia uma conta e uma carta para Harry. Harry apanhou-a e ficou olhando, o coração vibrando como um elástico gigante. Ninguém jamais em toda a sua vida lhe escrevera. Quem escreveria? Ele não tinha amigos, nem outros parentes. Não era sócio de biblioteca, de modo que jamais receberia sequer os bilhetes grosseiros pedindo a devolução dos livros. Contudo, ali estava uma carta endereçada tão claramente que não podia haver engano. Senhor Harry Potter, o armário sob a escada, Rua dos Alfeneiros 4, Little Winging, Surrey. O envelope era grosso e pesado, feito para pergaminhos amarelados e endereçado com tinta verde esmeralda. Não havia selo. Quando virou o envelope com as mãos trêmulas, Harry viu um lacre de cera púrpura com um brasão. Um leão, uma águia, um texugo e uma cobra circulando uma grande letra H. Anda depressa, moleque! Gritou o tio Walter na cozinha. Está fazendo o quê? Procurando cartas bombas? Ele riu da própria piada. Harry voltou à cozinha, ainda de olhos fixos na carta. Entregou a conta e o postal ao tio Walter. Sentou-se e começou a abrir lentamente o envelope amarelo. Tio Walter rasgou o envelope da conta, deu um bufo de desdém e virou o postal. Kid está doente, informou a tia Petúnia. Comeu um marisco suspeito. Pai, exclamou Duda de repente. Pai, Harry recebeu uma carta. Harry ia desdobrar a carta, escrita no mesmo pergaminho grosso que o envelope, quando o tio Walter arrancou de sua mão. É minha, disse Harry, tentando recuperá-la. Quem iria escrever para você? Zombou tio Walter, sacudindo a carta com uma das mãos para desdobrá-la e percorrendo-a com o olhar. Seu rosto passou de vermelho para verde de tão rápido do que um sinal de tráfego, e não parou aí. Segundos depois, ficou branco acinzentado, cor de mingau de aveia velho. Petúnia, ofegou. Duda tentou agarrar a carta para lê-la. Mas tio Walter segurou-a no alto, para fora de seu alcance. Tia Petúnia apanhou-a cheia de curiosidade e leu a primeira linha. Por um instante pareceu que ela talvez fosse desmaiar. Levou as duas mãos à garganta e produziu um ruído de engasgo. Walter, ah, meu Deus, Walter. Eles se encararam, parecendo ter esquecido que Harry e Duda continuaram na cozinha. Duda não estava acostumado a ser desprezado. Quero ler a carta, falou alto. Quero lê-la, disse Harry furioso, porque é minha. Saiam os dois. Ordenou com a voz rouca tio Walter, enfiando a carta no envelope. Harry não se mexeu. Quero minha carta, gritou. Me deixa ver, exigiu Duda. Fora!
berrou tio Walter, agarrando os dois, Harry e Duda, pelo cangote e atirou no corredor e bateu a porta da cozinha. Harry e Duda na mesma hora tiveram uma briga furiosa, mas silenciosa, para saber quem ia escutar a fechadura. Duda ganhou, por isso Harry, os óculos pendurados em uma orelha. Deitou-se de barriga no chão para escutar a fresta entre a porta e o chão. Walter, disse tia Petúnia com a voz trêmula. Olhe só o endereço. Como eles poderiam saber onde ele dorme? Você acha que eles estão vigiando a casa? Vigiando? Espionando? Talvez nos seguindo? Murmurou o tio Walter, enlouquecido. Mas o que vamos fazer, Walter? Vamos responder à carta, dizer que não queremos? Harry via os sapatos pretos lustrosos do tio Walter andando pra cá e pra lá na cozinha. Não, disse ele decidido. Vamos ignorá-la. Se não receberem uma resposta, é o melhor. Não vamos fazer nada. Mas não vou ter um deles em casa, Petúnia. Nós não juramos quando recebemos que íamos acabar com aquela bobagem perigosa? Aquela noite, quando voltou do trabalho, o tio Walter fez uma coisa que nunca fizera antes. Visitou Harry no armário. Cadê a minha carta? Perguntou Harry, no instante que tio Walter se espremeu na porta. Quem me escreveu? Ninguém. Endereçaram a você por engano, disse tio Walter secamente. Queimei a carta. Não foi um engano, Não foi um engano, retrucou Harry com raiva. Tinha o endereço do meu armário. Calado! Tio Walter e algumas aranhas caíram do teto. Ele inspirou algumas vezes, então fez força para produzir um sorriso que pareceu bem penoso. Ah, sim, Harry. Sobre esse armário, sua tia e eu estivemos pensando. Você realmente está ficando grande demais para ele. Acho que seria bom se você se mudasse para o segundo quarto de Duda. Por quê? Perguntou Harry. Não faça perguntas, disse com rispidez o tio. Leve essas coisas para cima agora. A casa dos Dursley tinha 4 quartos. Um para o casal, Walter e Petúnia. Um para os hóspedes, em geral a irmã do tio Walter, Guida. Um onde o Duda dormia. E um para o Duda guardar os brinquedos e pertences que não cabiam no primeiro quarto. Harry precisou de apenas uma viagem para mudar tudo o que tinha do armário para o quarto do andar de cima. Sentou-se na cama e deu uma olhada em volta. Quase tudo ali estava quebrado. A filmadora, com apenas um mês de uso, estava jogada em cima de um pequeno tanque, com que certa vez Duda atropelara
o cachorro do vizinho. No canto estava o primeiro televisor de Duda, no qual ele enfiara o pé quando seu programa favorito fora cancelado. Havia uma grande gaiola de pássaros, antigamente habitada por um papagaio que Duda trocara na escola por uma espingarda de ar de verdade e que estava guardada numa prateleira com a ponta dobrada, porque Duda se sentara em cima dela. Outras prateleiras estavam cheias de livros. Eram as únicas coisas no quarto que pareciam nunca ter sido tocadas. Lá de baixo veio o barulho de Duda gritando com a mãe. Eu não quero ele lá. Eu preciso daquele quarto. Mande ele sair. Harry suspirou e esticou na cama. Ontem ele teria dado qualquer coisa para estar ali. Hoje preferi estar no seu armário com aquela carta ali em cima sem ela. Na manhã seguinte, no café, todos estavam muito quietos. Tudo estava em estado de choque. Berrara, batera no pai com a bengala, vomitara de propósito, dera pontapés na mãe e atirara sua tartaruga pelo teto da estufa de plantas e nem assim conseguira o quarto de volta. Harry pensava o dia todo naquela hora, desejando com amargura que tivesse abrido a carta no hall. Tio Walter e tia Petúnia se entreolharam ameaçadores. Quando o correio chegou, tio Walter, que parecia estar tentando ser agradável com Harry, fez tudo a ir buscá-lo. Eles o ouviram bater nas coisas do corredor com a bengala de Smelting. Então ele gritou: Chegou outra! O Sr. Potter, no menor quarto da casa. Rua dos Alfeneiros 4. Com um grito sufocado, tio Walter saltou da cadeira e saiu correndo pelo corredor. Harry logo atrás dele. Tio Walter teve que lutar para derrubar Duda no chão para lhe tirar a carta, o que foi dificultado por Harry, que agarrara o pescoço do tio Walter por trás. Depois de 1 minuto confuso de luta, em que todos levaram várias bengaladas, tio Walter se endireitou, ofegante, com a carta de Harry apertada na mão. Vá para seu armário, quero dizer, para seu quarto, chiou para Harry. Duda, saia, saia logo. Harry deu voltas e mais voltas no novo quarto. Alguém sabia que ele havia se mudado do armário de sempre para o quarto de cima. E parecia saber que ele não recebeu a primeira carta. Isso significava com certeza que iria tentar outra vez. E dessa vez ele tomaria providências para que estivesse certo. Tinha um plano. O despertador
Concertado, tocou às 6 horas da manhã seguinte. Harry desligou depressa e se vestiu em silêncio. Não podia acordar os Dursley. Desceu as escadas sorrateiros sem acender nenhuma luz. Ia esperar pelo carteiro na esquina da Alfeneiros e receber primeiro as cartas endereçadas ao número 4. Seu coração batia com força quando atravessou, sem ruído, o corredor escuro até a porta da escada. Harry deu um salto no ar. Pisara em alguma coisa grande e mole no capacho. Uma coisa viva. As luzes se acenderam no primeiro andar e, para seu horror, Harry percebeu que a coisa grande e mole tinha a cara do tio. Tio Walter estava dormindo junto à porta de entrada, em um saco de dormir para impedir Harry de fazer alguma coisa. Gritou com Harry quase meia hora e depois disse para ele ir preparar a xícara de chá. Harry foi para a cozinha, arrastando os pés, infeliz. E quando conseguiu voltar, o correio tinha sido entregue, bem no colo do tio Walter. Harry viu 3 cartas endereçadas em tinta verde. Quero, começou, mas o tio estava rasgando as cartas em pedacinhos bem diante dos seus olhos. Tio Walter não foi trabalhar naquele dia. Ficou em casa e pregou a portinhola para cartas. Entende? Explicou a tia Petúnia por entre os lábios cheios de pregos. Se eles não puderem entregar, então terão de desistir. Não tenho muita certeza se isso vai dar certo, Walter. A cabeça dessa gente funciona de maneira estranha, Petúnia. Eles não são como você e eu, disse tio Walter, tentando bater um prego com um pedaço de bolo de frutas que tia Petúnia acabara de lhe trazer. Na sexta-feira, chegaram nada menos que 12 cartas para Harry. Como não passavam pela portinhola da correspondência, tinham sido empurradas por baixo da porta, metidas pelos lados e algumas até forçadas pela janelinha do banheiro térreo. Tio Walter ficou em casa de novo. Depois de queimar todas as cartas, apanhou o martelo e pregos e fechou as tábuas. Tio Walter ficou em casa de novo. Depois de queimar todas as cartas, apanhou um martelo e pregos e fechou com tábuas a fresta em volta da porta da frente e dos fundos, de modo que ninguém pudesse sair. Cantarolou, pé ante pé, no campo de tulipas, enquanto trabalhava e se assustara com qualquer ruído. No sábado, as coisas começaram a fugir do seu controle. 24 cartas acabaram entrando em casa, enroladas, escondidas nas 2 dúzias de ovos que o leiteiro, muito confuso,
entregar a tia Petúnia pela janela da sala de estar. Enquanto tio Walter dava telefonemas furiosos para o correio e a leiteria tentando encontrar alguém a quem a se queixar, tia Petúnia picara as cartas no processador de alimentos. Mas quem é que quer tanto falar com você assim? Duda perguntou espantado para Harry. Na manhã de domingo, tio Walter sentou-se à mesa do café, parecendo cansado e um tanto doente, mas feliz. Não tem correios aos domingos, lembrou a todos, contente passando geleira nos jornais. Nada de cartas idiotas hoje. Alguma coisa desceu chiando pela chaminé do fogão enquanto ele falava, bateu com força em sua nuca. No instante seguinte, 30 ou 40 cartas saíram velozes da lareira como se fossem tiros. Os Dursley se abaixaram, mas Harry deu um salto no ar para apanhar uma. Fora! Fora! Tio Walter agarrou Harry pela cintura e atirou no corredor. Depois que tia Petúnia e Duda tinham corrido para fora, protegendo o rosto com os braços, tio Walter bateu a porta. Eles podiam ouvir as cartas disparando para dentro da cozinha. Ricocheteando nas paredes e no chão. Já chega, tio Walter tentando falar com calma, mas ao mesmo tempo arrancando tufos de pelos do bigode. Quero vocês aqui de volta em 5 minutos, prontos para sair. Vamos viajar. Ponham apenas algumas roupas nas malas. Não quero discussão. Ele parecia tão perigoso, com metade do bigode arrancado, que ninguém atreveu a discutir. 10 minutos depois, eles tinham retirado as tábuas para passar nas portas que estavam no carro. Correndo em direção à estrada, Duda fungava no banco traseiro. O pai tinha lhe dado um tapa na cabeça por atrasá-lo, tentando empacotar a televisão, o vídeo, o computador na mochila esportiva. Eles viajaram no carro e viajaram. Nem tia Petúnia se atrevia a perguntar aonde iam. De vez em quando, tio Walter fazia uma curva fechada e seguia em direção oposta por algum tempo, para despistá-los. Resmungava sempre que fazia isso. Não pararam para comer nem beber o dia todo. Quando a noite caiu, tudo estava uivando. Nunca tiveram um dia tão ruim na sua vida. Estava com fome, sentia falta dos 5 programas que adorava assistir. E nunca levara tanto tempo sem explodir um alienígena no computador. Tio Walter parou finalmente na porta em um hotel de aspecto sombrio, na periferia de uma grande cidade. Duda e Harry dividiram um quarto com 2 camas iguais.
e lençóis úmidos que cheiravam a mofo. Duda roncou, mas Harry ficou acordado. Duda roncou, mas Harry ficou acordado, sentado no peitoril da janela, espiando as luzes dos carros que passaram enquanto pensava. Comeram cereal velho e torradas com tomates enlatados frios no café da manhã do dia seguinte. Tinham acabado de comer quando a proprietária do hotel se aproximou-se da mesa. Com licença, mas um dos senhores é o Sr. Potter? É que eu tenho umas 100 dessas na recepção. E ergueu uma carta para eles poderem ler o endereço em tinta verde. Sr. Potter, 417, Hallview Hotel, Cookworth. Harry tentou pegar a carta, mas o tio Walter afastou sua mão. A mulher ficou olhando. Eu recebo as cartas, disse tio Walter, levantando-se depressa e seguindo a mulher que se retirara do salão de refeições. Não seria melhor simplesmente irmos para casa, querido? Tia Petúnia sugeriu timidamente horas depois, mas tio Walter não parecia ouvi-la. Exatamente o que andava procurando, ninguém sabia. Ele os levou até o meio de uma floresta, desceu do carro, espiou em volta, sacudiu a cabeça, tornou a embarcar no carro e partiram outra vez. A mesma hora aconteceu no meio de um campo arado. No meio de uma ponte pêncil e no alto de um edifício garagem. Papai enlouqueceu, não foi? Duda perguntou cansado. Tia Petúnia, no fim daquela tarde, tio Walter estacionara no litoral, passando a chave no carro com todos dentro e desaparecera. Começou a chover. Grandes gotas batiam no teto do carro. Duda choramingou. É segunda-feira, falou a mãe. O grande Humberto vai se apresentar hoje à noite. Quero estar em algum lugar que tenha televisão. Segunda-feira. Isso lembrou Harry uma coisa. Se era segunda-feira, em geral, podia-se confiar que Duda soubesse os dias da semana, por causa da televisão. Então, o dia seguinte, terça-feira, era o 11º aniversário de Harry. Naturalmente, os seus aniversários não eram lá muito divertidos. No ano anterior, os Dursley tinham lhe presenteado com um cabide e um par de meias velhas do tio Walter. Ainda assim, não se fazia 11 anos todos os dias. Tio Walter voltou sorrindo. Carregava um pacote comprido e fino e não respondeu a tia Petúnia quando ela perguntou o que comprara. Encontrei o lugar perfeito, falou. Vamos, saiam todos. Fazia muito frio do lado de fora do carro. Tio Walter apontou para o que parecia ser um grande rochedo no meio do mar.
Encarapitado no alto do rochedo havia um casebre mais miserável do que se pode imaginar. Uma coisa é certa, ali não havia televisão. Estão anunciando uma tempestade para hoje, disse tio Walter alegre, batendo palmas. E este senhor teve a bondade de concordar em nos emprestar seu barco. Um homem desdentado vinha descansadamente em direção a eles e apontava com um sorriso muito maldoso para um barco e remos velhos que subia e descia nas águas, cinza grafite lá embaixo. Já comprei algumas rações para nós, disse o tio Walter, portanto todos a bordo. Fazia muito frio no barco. Salpicos de água gelada no mar escorriam pelos pescoços deles. E um vento cortante fustigava seus rostos. Depois do que pareciam horas, eles chegaram ao rochedo, onde tio Walter, escorregando, levou-os até a casa em ruínas. O interior era horrível. Cheirava a algas marinhas. O vento assoviava pelas frestas das paredes de tábuas. E a lareira era úmida e vazia. Havia apenas 2 quartos. Afinal, as rações de tio Walter eram uma embalagem de cereal para cada um e 4 bananas. Ele tentou acender a lareira, mas a embalagem de cereal apenas fumegou e carbonizou. Aquelas cartas viriam a calhar agora, hein? Disse ele animado. Estava de muito bom humor. Obviamente achava que ninguém teria a chance de alcançá-los ali durante uma tempestade para entregar uma carta sequer. Harry concordava intimamente, embora esse pensamento não o animasse nem um pouco. Quando a noite caiu, a tempestade prometida desabou ao redor deles. A espuma das altas ondas chapinhava nas paredes do casebre e um vento ameaçador sacudia as janelas imundas. Tia Petúnia encontrou uns cobertores mofados no segundo quarto e preparou uma cama para Duda no sofá, comido pelas traças. Ela e tio Walter foram se deitar na cama cheia de calombos ao lado e deixaram Harry procurar a parte mais macia do soalho e se enrolar no cobertor mais rasgado e ralo. A tempestade rugia cada vez com maior velocidade à medida que a noite avançava. Harry não conseguia dormir, tremia e revirava, tentando encontrar uma posição confortável, seu estômago roncando de fome. Os roncos de Duda eram abafados pela trovoada, que começou por volta da meia-noite. O mostrador lustroso do relógio de Duda, que ele estava pendurado para fora do sofá, em seu pulso gordo, informava a Harry que dentro de 10 minutos ele completaria 11 anos. Deitado, ele viu seu aniversário se aproximar, perguntando se os Dursley se lembrariam. Perguntando onde estaria o remetente das cartas agora. Faltavam 5 minutos.
Harry ouviu alguma coisa estalar lá fora. Desejou que o teto não caísse, embora quem sabe conseguisse se esquentar se isso acontecesse. 4 minutos. Talvez a casa da Rua dos Alfeneiros estivesse tão abarrotada de cartas que quando regressassem ele pudesse pegar uma. 3 minutos. Seria o mar batendo tão forte na rocha? E faltavam 2 minutos. Que barulho esquisito de trituração era aquele? Será que a rocha estava se desintegrando no mar? Mais 1 minuto e ele completaria 11 anos. 30 segundos. 20, 10, 9. Talvez acordasse Duda, só para aborrecê-lo. 3, 2, 1. Pum. O casebre todo estremeceu e Harry sentou-se reto, arregalando os olhos para a porta. Havia alguém lá fora que batia querendo entrar. Continua no próximo episódio.